Estados Unidos contra Irã. Por que essa guerra sequer começou? Qual que é o ponto dela e aonde que a gente está nesse momento? Bom, parece que houve um acordo de paz que não deu muito certo e agora a gente está começando a entrar em uma nova fase dessa disputa. Parece que o pó vai começar a baixar. Mas antes de tudo, meu nome é Dandy, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar falando sobre política no âmbito global. Só um disclaimer: política no âmbito global é um assunto muito extenso. Ele recorre a várias facetas diferentes, então não é uma coisa que a gente consegue cobrir por completo, mas hoje eu vou estar em específico tentando ver o que aconteceu aqui nas últimas horas e dando meio que um recap para quem que não entende dessa guerra e do porquê que isso está acontecendo, certo? Para quem que não conhece muito, o Irã é um país que está num estado teocrático, é uma teocracia onde que os ayatollahs regem. Então, é basicamente um país regido por uma religião, o que é um problema, né? Ainda mais se a sua religião não é uma religião de paz, você tende a ser um agente, você tende a se tornar um agente de caos e basicamente você tende a ser um problema para os seus vizinhos. Os Estados Unidos estavam num posicionamento muito bom nesse começo de ano, após ter capturado Maduro com uma operação que foi um sucesso em todos os fatores. Estar com uma situação econômica não tão ruim, não tão boa, mais ou menos, porém ainda com uma aprovação muito alta e um momento muito especial na política interna do Irã que deixou o governo um pouco mais instável, um pouco mais frágil, abriu uma ótima oportunidade de ataque, até porque, querendo ou não, ocorreu também uma questão de uma justificativa política ou de narrativa, onde que o próprio povo do Irã estava pedindo por uma revolução, estava pedindo que, né, os ayatollahs fossem depostos e que viesse outro regime, seja qualquer um tipo de regime, mas menos os do ayatollahs. Bom, isso é o que parece que aconteceu. No começo desse ano, em janeiro, Irã simplesmente cortou toda a internet e a gente não teve mais acesso. Basicamente, os únicos que conseguiam passar informação eram os satélites da Starlink por meio de modems, então a gente não ficou sabendo muito do que estava acontecendo lá, mas as coisas que a gente viu acontecendo foram protestos, protestos que basicamente foram dizimados pelo próprio governo, aonde que eles botaram as forças militares para dizimar a sua própria população. Sim, isso aconteceu. A gente tem aqui confirmações de que de 2.000 a 4.000 pessoas tenham morrido, confirmado 100%. E existem alguns recortes que dizem que podem chegar de até 20 a 36 mil mortos durante esses protestos. Ou seja, muitas pessoas, principalmente da região urbana, morreram nesses protestos. E isso, obviamente, abre uma janela para uma força externa te invadir, já que está acontecendo tantas coisas assim. É o momento perfeito para um país que já quer atacar o Irã, e foi isso que Donald Trump fez junto com Israel. Estados Unidos fizeram um ataque conjunto e, honestamente, um ataque muito de sucesso, um ataque muito grande e muito bem feito, do qual muitas pessoas e principalmente muitos líderes morreram. E foi uma coisa assim absurdamente incrível ver a maneira e a organização com que o ataque foi feito. Existem vídeos mostrando como que as duas forças militares trabalharam juntas, uma para derrubar os radares e outra para ir atrás dos líderes, e muitos líderes morreram. O principal e o mais interessante foi que após o Ayatollah morrer, o primeiro, né, durante esses primeiros ataques, foi feita uma convenção entre 88 ayatollahs num lugar específico, do qual encontraram e, né, meteram bomba em tudo e mataram mais 88 ayatollahs. E eu me lembro de ter visto um vídeo entre a Glenda e o professor Ricardo, né, a galera do MBL, falando assim: não, pois é um problema. O Ricardo, ele entende bastante desse tipo de coisa e fala: é um problema, porque se você matar um, vai entrar outro e vai entrar outro. E a Glenda simplesmente fala: então pega e mata todos. E parece que naquele dia todo mundo comentou e falou: cara, parece que os Estados Unidos pegou e matou todos. Mas a gente agora viu tipo um problema de Hydra muito estranho. Por quê? O que que tá acontecendo? Para essas decisões de paz, para essas comunicações, o próprio país não tá conseguindo decidir quem que vai representar o país agora no momento. Então, tipo, você basicamente agora tem um monte de ayatollahs ali ainda que existem e eles ainda estão meio que indecisos sobre quem que vai realmente representar o país, quem que vai realmente botar a cara lá. Existe até indícios de que tinha um ayatollah gay que estaria tomando o controle do país, assim, coisas bizarras, mas
nada extremamente confirmado. A gente tá agora num cenário muito estranho por conta disso, até porque é muito mais fácil você continuar com a guerra, né, por parte do Irã, já que você não tem um líder, simplesmente cada uma parte, cada um capitão continua atacando. É muito mais difícil de você reunir novamente todas essas pessoas e falar, olha, temos que parar com isso, né? E aqui a gente chega no ponto atual. Né? Então é tudo isso que eu consigo contar pra vocês da cabeça do que aconteceu até aqui. E hoje, em específico, bom, alguns 4 dias atrás foi feito ali conversas e negociações sobre acordos de paz. Parece que foi meio que feito um acordo de paz, mas que foi meio insatisfatório. Vamos dar uma lida na postagem que veio do Truth Social, que é a rede social do Donald Trump, traduzida para o português. Presidente Trump no Truth Social. Então, e aí está, a reunião correu bem. A maioria dos pontos foram acordados, mas o único ponto que realmente importava, nuclear, não era. Existem muitos motivos pelo qual os Estados Unidos atacou o Irã. Um deles é a questão nuclear. Obviamente, a esquerda mundial vai simplesmente tentar destilar todos os motivos geopolíticos em uma simples coisa, em uma simples faceta. Eles querem mais petróleo. Eles são, né, colonialistas, esse tipo de coisa. Geralmente você vai ver ou um ou outro ou os dois em seguida, né? Mas isso é a resposta de quem que tem falta de massa encefálica. Existem várias facetas que entram dentro disso. É um assunto muito mais complexo e realmente existe ameaça nuclear. O fato de que o Irã é um país que tem muito controle e que faz muito caos no Oriente Médio por meio de proxies. Então a gente vê o Líbano, Iêmen, Iraque, Palestina, todos sofrendo na mão do Irã. É um problema chato, é um problema que ninguém adressa, certo? É um problema que os Estados Unidos deveria adressar? Não sei. Não sei. Eu não sou a pessoa que vai argumentar a favor disso, né? Mas uma coisa que é muito importante para o resto do mundo inteiro é exatamente o Estreito de Hormuz, que agora está extremamente ameaçado, que está ferrando com toda a economia global, e que inclusive está ferrando com a popularidade do Lula junto, certo? E o controle que eles têm sobre esse Estreito de Hormuz é um problema muito grande também. Então, ele tinha várias razões para poder atacar, e o momento oportunizava muito isso. Com um efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de bloqueio de todo e qualquer navio que tente entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Em algum momento, chegaremos a uma base de todos sendo autorizados a entrar, todos sendo desautorizados a sair. Mas o Irã não permitiu que isso acontecesse, apenas dizendo: pode haver uma mina em algum lugar que ninguém conhece além deles. Isso é extorsão mundial. E líderes de países, especialmente os Estados Unidos da América, nunca serão extorquidos. Também instruía nossa marinha a procurar e interditar todos os navios em águas internacionais que pagarão pedágios ao Irã. Ninguém que pague o pedágio ilegal terá passagem segura em alto mar. Começaremos também a destruir as minas que os iranianos colocaram no estreito. Qualquer iraniano que atire em nós ou em navios pacíficos será explodido para o inferno. O Irã sabe, o melhor do que ninguém, como acabar com essa situação que já devastou com seu país. Então, alguns pontos para falar sobre essa questão aqui. O Irã é altamente dependente no Estreito de Hormuz, tanto quanto o resto do mundo é. Ele é muito mais dependente do que outros países. Ele precisa basicamente de uma rota para conseguir drenar os bens que ele precisa para ter uma certa liquidez. Uma das maneiras com que o Irã tentou fazer mais liquidez era por meio de Bitcoin. Então o próprio petróleo era queimado lá e era utilizado para farmar Bitcoin. É por isso que o Bitcoin vem sendo tão afetado por conta da guerra do Irã. Estranhamente, correto? E também é bom ressaltar que o Irã tem uma economia interna horrível. Eles são extremamente limitados. Você não consegue entrar com muitas marcas lá dentro. É extremamente regido. As pessoas que vivem lá e contam relatos falam que é difícil para você conseguir peça para reparar qualquer coisa porque é horrível. Coisas entrarem lá é horrível. A economia interna é horrível. Então, o país é muito dependente desse comércio que ela faz com o exterior para poder girar alguma coisa no próprio país. A sua marinha desapareceu, a sua força aérea desapareceu, as suas antiaéreas e radar são inúteis, Khomeini e a maioria dos seus líderes estão mortos, tudo por causa da sua ambição nuclear. O bloqueio começará em breve, outros países estarão envolvidos nesse bloqueio. Eles querem dinheiro e, mais importante, querem energia nuclear. Adicionalmente, em um momento oportuno, estaremos totalmente bloqueados e carregados e nossos militares acabarão com pouco o que resta do Irã, certo?
Então, se isso vai realmente acontecer ou não, eu não sei. Eu sei que o Irã está novamente implodindo internamente por conta desse anúncio. Isso é uma coisa que ameaça bastante eles. Vocês têm que perceber que isso afeta muito a economia global, porque eu acho que 10 a 20% de todo o petróleo é escoado por lá, mas isso ameaça muito mais a segurança econômica do próprio país do que eles mesmos. Ameaças de destruição de infraestrutura, e isso aqui são as duas piores coisas que podem acontecer para o Irã nesse momento. Então eles estão realmente muito, muito comprometidos. Agora, existem vários fatores que são importantes a citar também em relação aos Estados Unidos. A gente está indo para o midterms, ou seja, vai ter uma eleição que é feita nesse ano, certo? É uma eleição que vai trocar cadeiras ali, funções, e o Donald Trump estava com tudo para vencer maioria novamente, o que é difícil. Geralmente a popularidade na metade do executivo tá ruim, tá fraca, e as cadeiras trocam e ele perde mais força até o fim do seu poder durante a cadeira executiva. Nos Estados Unidos é geralmente isso que acontece, né? Mas ele estava com um poder muito favorável a ele, mas agora, por conta de todas essas guerras que ele está fazendo, é uma situação que acaba desfavorecendo ele e pode ser que isso acabe afetando muito, né, as eleições dos midterms para eles. Pode ser que eles percam muitas cadeiras, pode ser que eles percam cadeiras em Texas, isso estava sendo cogitado inclusive, tem nomes fortes no Texas. Porém, ainda tem muito tempo e o Donald Trump ainda pode resolver isso, certo? E eu acho que um dos pontos de vista de todo mundo era que isso aqui iria se resolver muito mais rápido do que está levando, né? A gente está quase passando um mês com esse atrito entre o Irã e os Estados Unidos. E eu acho que todo mundo acabou pensando que isso iria funcionar que nem a Venezuela, certo? Você iria raptar um líder, você ia terminar com um líder, ia terminar com o resto do corpo estatal mais aristocrático, que é mais da liderança, e vai ser por aí. Mas não foi desse jeito com o Irã. Não funcionou dessa maneira. Nem todas as melhores tecnologias conseguiram derrubar, pelo menos até agora, uma ditadura tão forte e tão brutal quanto a do Irã. E talvez um dos motivos pelo qual ela não tenha sido derrubada ainda é porque talvez, só talvez, ela tenha um pouquinho, um resquício de legitimidade. E eu vou te dizer como. Então aqui a gente tem alguns protestos pró-Irã, pró-Ayatollah, e eu vou ser bem honesto com vocês, a gente viu várias gravações de vários protestos acontecendo. Isso aconteceu faz alguns dias atrás e pode muito bem ser que isso seja montado porque é uma ditadura, forçou um monte de gente para ir para fora, mas pode muito bem ser que aquelas pessoas que morreram em protestos, que aquele grupo que está mais bravo com essa ditadura, seja na realidade os grupos mais urbanos, as capitais que tendem a ser mais liberais, mas o interior talvez não seja tão contra os ayatollahs desse jeito. E a gente tem que lembrar que também tem várias regiões diferentes dentro do Irã, tem várias condições. Então pode ser que sim, exista pessoas que ainda estejam a favor. Apesar de que eu não vou confirmar isso aqui 100%, nenhum tipo de informação que sai de ditaduras deve ser levado em consideração como se fosse real. A não ser se você conseguir confirmações externas que realmente se edifiquem o fato. Então, nada que vem da China eu acredito, nada que vem do Irã eu acredito. Eu sempre tomo tudo com um pitaquinho de sal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender inglês, mande uma mensagem no Instagram.